Shalom, shalom a todos. Vamos fazer uma live de leitura bíblica. Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba ficando uns dias sem fazer a live, né? Mas quando a gente tem a oportunidade, precisamos aproveitar e fazer. Glória a Deus, aleluia. Então, continuando com a leitura de Romanos 6, começando Romanos 6, versículo 12. Cartas aos Romanos, Evangelho de Paulo, a igreja de Roma, que naquela época era uma igreja quase perfeita, no primeiro século. E ali também se encontrava muitos judeus convertidos a Jesus, aqueles judeus que moravam em Roma. Eles ouviram falar do Messias e eles se converteram. Teve muitas pessoas do mundo afora, da época, judias que se converteram a Jesus. Muitos desses católicos que nós temos hoje, tanto romano como ortodoxo, muitos deles foram judeus no passado que se converteram. Ok? Quer voltar à raiz da fé? Agora todo mundo quer voltar à raiz da fé. Quer voltar? Vai para o livro de Atos dos Apóstolos. Vai para Romanos, que você vai ver a raiz da fé. É aí que tem a raiz da fé. Não é negando o cristianismo que vai atrás, que vai encontrar a raiz da fé. A raiz da fé está na primeira igreja de Cristo Jesus, o nosso Messias, e o Messias do mundo inteiro, inclusive de Israel. E é o único, viu? É o único Messias. Jesus Nazaré é o único. Se aparecer outro em Israel é falso. Que o eterno Deus nos livre disso, em nome de Jesus. Então, aqui está escrito assim: portanto, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal, sujeitando-vos às suas paixões. Ok? Então, quando a pessoa se entrega ao Senhor Jesus, o pecado não pode mais reinar na vida dela. Se o pecado está reinando na vida da pessoa, ela ainda é escrava do pecado, ela não foi liberta por Cristo. E não vem com esse negócio que dizer agora é diferente, com esse evangeliquez moderninho. Não, gente. A palavra de Deus é a mesma, não mudou nada. O Evangelho de Cristo é o mesmo, não mudou nada. Não tem esse negócio de modernidade, não. Sei quem faz é os homens. Vamos lá, versículo 13. Estou lendo Romanos 6, capítulo, a última parte, na Bíblia de Jerusalém. Ok, gente? Gosto de explicar tudo, porque às vezes a pessoa fala que tradução é essa que essa mulher está lendo. Então vamos lá, versículo 13 agora. Nem entregueis a vossos membros como armas de injustiça ao pecado. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como vivos, provindos dos mortos, e oferecei vossos membros como armas de justiça a serviço de Deus. Ok, gente? De Deus, não é da carne, não é dos seus desejos. Antigamente as pessoas falavam: Senhor, o que queres que eu faça? Agora as pessoas falam: Deus, eu quero que tu faz isso, quero que tu faz aquilo, quero que tu faz... gente. Tá complicado. Vamos lá, versículo 14. E o pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei, mas sobre a
graça. Graça. Então, estar debaixo da graça é não ser dominado pelo pecado. Se a pessoa está sendo dominada pelo pecado, ela não está debaixo da graça, ela está enganando a si própria. Talvez tentando enganar até os outros, mas quem está mais enganada é ela própria, ok? Quando nós somos escravos do pecado, a gente não está debaixo da graça. A graça não vai te levar para o pecado, a graça vai te levar para a libertação. Ok? Vamos lá. E daí? Vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas sobre a graça? De modo algum. A graça não é liberação para o pecado. Não é, gente. Pastores e pastoras adulterando e querendo usar a mulher adúltera da Bíblia para se justificar. Toma vergonha. Se arrependa. A mulher da Bíblia não era crente, não. Muito menos pastor ou pastora. Que o eterno Deus nos livre desses enganos das trevas, que usa a Bíblia de forma errada para justificar seus pecados. Cuidado com essas pessoas. Quer usar Davi, Davi não era cristão. E ele pagou um alto preço ainda. Não tem que ficar justificando pecado, não. Mas tem que ficar pedindo perdão para Deus, se arrependendo e mudando de vida. É uma arrogância que eu vejo por essa internet. As pessoas estão no adultério, líderes religiosos, e é uma arrogância, uma prepotência, porque esse é o primeiro fruto. O primeiro fruto do diabo é a arrogância e a prepotência. Ok? Esse é um dos frutos. A arrogância e a prepotência é um dos frutos do diabo. Então, quando você vê um crente que ele está no pecado e ele está arrogante, prepotente, usando a Bíblia de forma errada para justificar os pecados dele, já vê logo ali que isso não é de Deus. Ok? Igual um pastor falou. O pastor falou assim: o diabo vai te acusar dos teus pecados, só que o da arrogância, da prepotência, ele não vai acusar, porque é ele que dá. Da arrogância, da prepotência, que o Senhor nos livre da arrogância, da prepotência. Tem muito crente religioso. O crente se converte, até abandona os vícios, mas aí entra o pecado da arrogância, da prepotência e da religiosidade. Na frente dos outros ele tem cara de santo. Que Deus nos livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É sério, gente. Então vou continuar aqui. Não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos para obedecer, vos tornais escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado que leva à morte, seja da obediência que conduz à justiça. Ok? O pecado leva à morte. A morte é a separação de Deus. E é muito triste estar separado de Deus, gente, você não tem ideia. A coisa pior que o ser humano vive aqui na Terra, lá do outro lado sem Deus, é pior do que tudo que é horrível aqui nessa Terra. Creia. Vamos lá. Não sabeis que oferecendo-vos a alguém como escravos para obedecer-vos, tornais escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado que leva à morte, seja da obediência que conduz à justiça? Mas, graças a Deus, vós, outrora escrava do pecado, vos submetestes de coração à forma de doutrina a qual fostes entregues. E assim, livres do pecado, vos tornastes servos da justiça. Emprego uma linguagem humana em consideração de vossas fragilidades, como outrora entregastes vossos membros à escravidão da impureza e da desordem, para viver desregradamente. Assim, entregai agora vossos membros a serviço da justiça para a santificação. Quando eres escravo do pecado, estáveis livres em relação à justiça.
Quando eres escravo do pecado, estavam livres em relação à justiça. E que fruto colheste, então, daquelas coisas de que agora vos envergonhais? Pois seu desfecho é a morte. Ok? Então, nós temos é que ter vergonha dos nossos pecados, daquilo que a gente vive fora da vontade de Deus. Nós temos que ter vergonha, não arrogância, não orgulho, não prepotência. Tem gente que tem prazer de falar de tanta coisa errada que ela já fez. Ela fala assim com prazer como se fosse um troféu. Gente, isso é coisa do capeta. Tenha vergonha quando você for falar das suas desgraças que você já fez. Tenha vergonha. Quem convence o pecador é o Espírito Santo. Não é você contando as desgraças que você já fez, as coisas erradas, que a polícia pode até vir e te levar preso, porque você mesmo está confessando as desgraças. Então tem certas coisas que tem que saber dizer. Ok? Tem certas coisas que tem que saber até dizer. Tem gente por aí contando suas podridão, suas nojeiras, ao invés de estar com o rosto em terra, pedindo perdão para Deus. Vai para a internet querer ganhar dinheiro, dizendo que agora eu sou ex, isso, sou ex, aquilo, e não é ex nada. Continua com o espírito da arrogância, da prepotência e se exibindo as coisas que fazia nas trevas. Se liberta em nome de Jesus. E crente, você também que diz que é crente e fica aí correndo atrás de pessoas assim, se liberta você também em nome de Jesus. Para ter falso profeta tem que ter falso público também para seguir. E que Deus nos livre que não sejamos um falso público de falso profeta, no nome de Jesus, que nós não sejamos. Por isso que tem muitos escândalos. Pessoas vai na igreja, diz que acha que já está salvo, não teve nenhuma transformação, já quer vender isso, vender aquilo, daqui a pouco começa a pecar mais do que era antes de ir para a igreja. E começa a blasfemar das coisas sagradas. Cuidado. Não crê em todo mundo. Dê um tempo para ver se as pessoas realmente se converteu mesmo, ou se elas estão só na emoção. Que o Eterno nos livre. Porque é mudança de vida. O apóstolo Paulo, quando ele se converteu mesmo. Ele mudou da água para o vinho. Ele nasceu de novo, como o Senhor Jesus falou para Nicodemo, precisa nascer de novo. Agora a pessoa que ela não muda, não nasce de novo, não se converteu de verdade. Vamos lá. Quando eres escravo do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colheste então aquelas coisas de que agora vos envergonhais? Pois seu desfecho é a morte. Mas agora, libertos do pecado e posto a serviço de Deus, tendes vosso fruto para a santificação e, como desfecho, a vida eterna. Libertos do pecado. Não é a pessoa está um mês na igreja, você acha que ela está liberta já. Sai por aí dizendo que está dando testemunho, dando testemunho. Com os testemunhos, com os pecados muito. Pecados muito. Espera um tempo para ver. Espera alguns anos para ver se realmente a pessoa foi liberta, se realmente ela se converteu. Não vai acreditando. Não, agora virou moda. Um dia está no mundo, no outro dia tá na igreja. O pessoal fica... ai, fulano era artista. Ai, se converteu. Oh. E daí ele não é melhor que ninguém. Graças a Deus que ele se converteu. Graças a Deus, mas ele não é melhor que ninguém. Nós é que somos idólatras de pessoas assim. Deus se converte o que ele quer. Mas não é pra gente ficar com adoração, igual eu vejo muito no meio
chamado gospel. Vamos nos libertar disso em nome de Jesus. Ok? Quando era escravos do pecado, quando era escravo do pecado. Quando era escravo do pecado. Então a pessoa ela está escrava do pecado quando ela não está com Cristo. E que fruto colheste então daquelas coisas de que agora vos envergonhais? Pois seu desfecho é a morte. Mas agora, libertos do pecado e posto o serviço de Deus, tendo vosso fruto para a santificação e como desfecho a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte e a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok? É isso. O que passa disso não é evangelho. O que passa dos evangelhos escritos pelos apóstolos e por outros irmãos de fé dos apóstolos. Porque Lucas e Marcos eram irmãos de fé em Cristo. Porque João e Mateus eram apóstolos, escreveram evangelhos, mas Marcos e Lucas, eles eram amigos dos apóstolos. E eram servos de Jesus e se converteram depois. E aí vem Romanos, e aí vai ter todas as cartas paulinas da maravilha que Deus fez através do apóstolo Paulo. Aí depois vem, aí também temos as maravilhas de revelações que Deus trouxe através do apóstolo João. Também temos cartas de Pedro, teve muita carta de Pedro que se extraviou. Temos a carta de Pedro, temos de Judas, o que o pessoal acha que todo Judas é do capeta. Não, gente, tinha um Judas que é irmão do Senhor Jesus, que era do bem. Judas significa Judá, a tribo de Judá, ok? E Erudá. Judas não é símbolo de traição, não. Ok? Tem os que são traidores, mas tem aqueles que são fiéis, como Judas, irmão de Jesus. Ficam todos na paz. Shalom, shalom, até qualquer hora.